Alô, meus inscritos, bem-vindos a este canal. É o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Antônio Vieira. E o propósito deste canal é colaborar com a educação profissional de todos aqueles que tiveram a topografia em seus currículos, quer sejam topógrafos, geômetras, agrimensores, engenheiros civis, hidrógrafos. Esse canal tem esse propósito para aqueles que já, por terem tido essa disciplina há muito tempo, tenham esquecido alguns conceitos fundamentais, e eu estou aqui para ajudá-los, para recordar esses conceitos. Então, vamos continuar esta série que estamos vendo. Nesta parte 3, é a última parte dessa questão de topografia e estradas, resolvendo esse exercício de distribuição da superelevação em curva horizontal simples e cálculo das cotas dos seus bordos. Nós dividimos essa parte em 3, já publicamos 1 e 2 e agora vamos ver essa parte 3. Vamos recordar aqui o enunciado geral desde a parte 1. Diz o seguinte: dois alinhamentos retos de uma estrada são concordados por uma curva horizontal simples à direita, com um ângulo central de 27 graus, 264, e desenvolvimento circular de 90,88 metros e raio igual a 600 sobre π metros. A questão é a seguinte: crie um trecho de transição para distribuir uma superelevação máxima a fim de reduzir o desconforto do impacto das forças laterais quando um veículo acessar a curva com velocidade igual a 65 km por hora. Considere 70% do trecho da transição antes do PC e 30% depois do PC. Ou seja, 30% estará na parte curva do eixo da estrada e 70% antes dele estará na parte em tangente. No PT, dá-se então que 30% da transição pertencerá a esse trecho circular e 70% se situará após o PT, já no trecho em tangente. A distribuição da superelevação máxima terá a taxa de variação de 2,4%. Calcule as cotas dos bordos da estrada para a variação estipulada da superelevação, tendo-se que cota do eixo na estaca 0 é 234,40 metros, rampa longitudinal 3,2 em todo o trecho considerado aqui neste exercício prático. Superelevação máxima da curva, 6%. Largura da faixa, 3,50 metros. A estaca do PC é 4 mais 7,88 metros. A estaca do PT é 8 mais 18,88 metros. À direita da tela, aqui na parte inferior, é dada a seção transversal, em que o caimento para atender à drenagem é menos 2%, caindo, e não se está considerando o acostamento, mas se estivesse considerando, o raciocínio continuaria o que nós vamos ver nesse exercício. Então, resumindo aqui os dados, nós temos, eu coloquei aqui o ângulo central, aqui na figura à direita e embaixo temos o ângulo entre as duas tangentes, o ângulo de deflexão das tangentes, temos o raio da curva, 600 sobre π, a inclinação da superelevação máxima 6%, o comprimento da transição sendo 70% antes do PC, 30% depois do PC,
taxa de distribuição da superelevação 2,4%, a cota do eixo está marcada ali em cima, tá? Na estaca 0 tem aqui à direita o perfil, em que nós temos aqui no eixo vertical as cotas, 234, e depois esse trecho do exercício, ele sempre numa rampa ascendente de 3,2%. A estaca do PC e PT estão assinalados aqui, tanto na figura quanto dada aqui. Está aqui na figura, né? E as incógnitas dessa parte 3 são as cotas dos bordos exterior e interior aqui da estrada, né? A parte de cálculo das estacas ao longo do estaqueamento já foi feito na parte 1. A distribuição da superelevação nas seções transversais, de todas as seções transversais ao longo do eixo, foi feita na parte 2. E nessa parte 3 vamos então calcular as cotas dos bordos exterior e interior da estrada. Então temos aqui, vamos às cotas dos bordos. Então essa determinação das cotas dos bordos da estrada, ela é feita por trigonometria. Em topografia, o método denominado nivelamento trigonométrico é usado também para esse fim. O cálculo das cotas, né? Vou dar um resumo aqui de como se calcula essas cotas, válido para todas elas. Então temos aqui nessa figurinha, tomando aqui um nível de referência, que seria o nível de referência ali da estrada, né? Ao longo do eixo da estrada, aqui um ponto A e um ponto B. Temos aqui a cota do ponto A, aqui a cota do ponto B. Ligando o ponto A ao ponto B, temos aqui um trecho reto e o ângulo alfa é a inclinação desse trecho reto entre os pontos A e B. Alfa é esse ângulo de inclinação, é positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Vamos chamar como E ou E a rampa, essa declividade aqui da reta, a declividade tem a inclinação e a declividade. Inclinação é alfa e declividade é E. E esse ΔH aqui é o desnível entre o ponto A e B. Então, tendo-se a cota de A e esse desnível ΔH, nós podemos determinar por trigonometria essa cota de B. Então, aqui onde nós estamos considerando na figura o D é a distância horizontal, sempre em topografia, em estradas, né, quando considerarmos uma distância é horizontal, caso contrário tem que ser expressamente definida. Temos o E, a declividade da reta, né, também chamada rampa, e temos ΔH, o desnível entre os pontos A e B. A cota de B será a cota de A mais esse ΔH. O ΔH, aqui nesse triângulo retângulo, temos aqui o cateto oposto, aqui deu o cateto adjacente, então é pela tangente. O ΔH é igual a essa distância horizontal vezes a tangente de alfa. Então essa tangente de alfa, ela pode ser simbolizada como E. Então E, no caso a rampa, é igual a tangente desse ângulo de inclinação da reta B. Pode ser dada em milímetros por milímetros ou milímetros por 100 metros. Um exemplo aqui para ilustrar. Uma rampa ou uma declividade dessa reta que seria 0,5 metros em 100 metros. Pode-se representar assim, pode-se representar em 0,5 com um símbolo de porcentagem, seria 1 metro em cada 0,5 metros em cada 100 metros, 0,5%. Ou então, nessa forma decimal, 0,005 metros. O que se fez nada mais foi do que dividir esse 0,5 por 100. 0,5 dividido por 100 é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se essa distância horizontal for 1 metro, nós... botei esse E em inglês para não confundir com esse
E novamente, e a declividade da reta for 0,5%, então esse desnível para 1 metro de distância horizontal será então 0,005 metro por metro. Esse metro por metro aqui dessa fração cairá, e nós vamos ter então que o ΔH para 1 metro é 0,005 metros, que é igual a 5 milímetros. Em muitos casos vamos usar esse desnível por metro. Então aqui um exemplozinho, continuando. Se a cota de A tem esse valor aqui, essa cota, 435,642, e o desnível ΔH é 0,005, então a cota de V, somando essas duas parcelas, 435,642 mais 0,005, temos então aqui 435,642, que é a cota de B. Então esse será um procedimento usado para determinar cotas ao longo do eixo da estrada, determinar as cotas segundo uma seção transversal à estrada. Será essas formulazinhas usadas. O cálculo das cotas dos eixos será feito assim, dessa maneira. Temos aqui o perfil do eixo da estrada. No eixo horizontal temos o estaqueamento, as estacas de 0, 1, 2, 3, normalmente espaçadas de 20 metros, se for outro valor é especificado. E aqui no eixo vertical, as altitudes. Essa estaca 0, no nosso problema, tem 234,40 metros. E depois, a partir dessa cota 0, a cota da estaca 1 será a cota da estaca 0, mais esse ΔH, que nós já sabemos calcular, como vimos há pouco. A cota da estaca 2 será a cota da estaca 1, mais esse desnível ΔH, que é a diferença de nível para esse estaqueamento. Se a estaca for de 20 metros, será o desnível para 20 metros de distância horizontal. E assim por diante. Essa declividade aqui, ou rampa, do eixo vertical é conhecida, no caso 3,2%, que pode ser expressa como 0,032. Então aqui o ΔH é distância entre as estacas, vezes a declividade. A declividade é conhecida, como vimos no slide anterior. Então, para a diferença de nível para uma distância horizontal de 20 metros, será 20 metros vezes 0,0032 metro por metro. Esse metro por metro é o desnível para 1 metro, vezes 20 metros. Teremos aqui o desnível para 20 metros, que é 0,64 metros. Então, ao longo do perfil, a diferença de nível entre cada estaca são 64 centímetros. Ou seja, esse desnível para 1 metro, para 1 metro, se nós quisermos saber qual é o desnível para 1 metro de distância horizontal, seria esse desnível 0,64 dividido pelos 20 metros, que dá o 0,032 metro por metro, como nós já sabemos. Então, a cota da estaca 1 será a cota 0 mais a distância horizontal entre a cota 1 e a cota 0, no caso aqui 20 metros, vezes essa declividade para 1 metro, que dá 20 vezes 0,032, que é 64 centímetros. Então, somando com 234,40, temos a cota da estaca 1, 235,04. Então, assim serão determinadas todas as cotas de todas as estacas ao longo do perfil. Então, como se calculam as cotas do eixo da estrada? Então, nós temos como dados a cota da estaca inicial, a declividade do eixo da estrada e a distância de uma estaca notável até a estaca inteira anterior, porque às vezes temos que saber a cota de uma dessas estacas fracionárias. Vamos ver aqui um exemplo, criando uma tabelinha aqui. Então, nessa tabela, nós temos aqui uma coluna com as estacas, na outra coluna queremos colocar a cota do eixo,
Aqui vai ter uma coluna com a inclinação da seção transversal ao eixo da estrada, aqui a cota da borda exterior da seção transversal da estrada, né? A inclinação aqui, do caso, no outro lado do eixo, da inclinação interior, a cota da borda interior e aqui uns cálculos auxiliares, né? Aqui nós temos na estaca, na coluna de estacas, temos a coluna 0, 1, a estaca 0, 1, 1 mais 16,21, 2, 2 mais 12,88. Todas essas estacas nós já as calculamos na parte 2 desse exercício. Nessa parte de hoje, nessa parte 3, eu estou colocando aqui ao lado da estaca essas duas letras, a estaca 1, A, B, A, C, A, D, que não se importem com elas agora, que mais tarde eu vou mostrar a utilidade de se colocar essa simbologia, essa representação das estacas, também com essas duas letras, onde a primeira é repetida e a segunda vai variando de acordo com o alfabeto latino. Então vamos ver aqui cotas inteiras do eixo, as cotas inteiras. Então a cota 1, como já vimos, é a cota 0 mais 0,64. Cota 1. Cota 0 está aqui, é dada. 234,40 está aqui em vermelho, aqui nessa segunda coluna da tabela, mais o 0,64, que é o desnível a cada 20 metros. Então nós temos aqui, somando, temos 235,04, que será, no caso, a cota da estaca 1, colocado ali na planilha, no cálculo. Depois, a cota 2, cota da estaca 2, será então a cota da estaca 1, que acabamos de calcular, mais 0,64, que é o desnível para 20 metros. Temos, somando, 235,68 é a cota da estaca 2. Direitinho. Então, como nós estamos vendo, as cotas das estacas inteiras formam a progressão aritmética de razão 0,64. Né? Então, qualquer termo da progressão aritmética é igual ao termo anterior mais a razão. A razão é 64, então, como vimos aqui, o termo anterior é a cota da estaca anterior e a N é a cota da estaca atual que estamos querendo calcular. Vamos ver agora a estaca fracionária, uma estaca fracionária como nós temos essas que nós já calculamos em outras partes do exercício. Então, cota da estaca fracionária vai ser igual a cota da estaca inteira anterior, imediatamente anterior, mais o desnível por metro vezes a distância até a estaca anterior. Então vamos botar isso mais claro. Então, cota da estaca 1 mais 16,21. Então, é cota da estaca inteira anterior. Aqui, a estaca inteira anterior é a estaca 1. A cota da estaca 1 é 235,04. Mais o desnível por metro é 0,032 vezes a distância em metros, está aqui na representação, que a estaca se afasta da estaca inteira imediatamente anterior. Então, fazendo essa conta, a cota da estaca 1 mais 16,21 é 235,56. Está ela ali no seu lugar. E vem a próxima. A cota da estaca 2 mais 12,88. Então, será a cota da estaca anterior. Anterior é 2. Estaca 2, a cota da estaca 2, 235,68. Mais o desnível por metro vezes a distância em metros até essa estaca anterior. Fazendo essa conta, nós ficamos com a cota da estaca 2 mais 12,88, 236,09. Essa cota está colocada aqui e corresponde, como já vimos nos trabalhos anteriores, lá na parte 2, parte 1, é o início da transição.
Então, dessa maneira, se calculam todas as cotas do eixo da estrada e nós iríamos preenchendo numa tabela como essa todas essas primeiras colunas. Vamos adiante. Vamos ver agora as cotas dos bordos da seção transversal ao eixo da estrada. Então, representando aqui uma seção qualquer transversal ao eixo da estrada. Temos aqui o eixo da estrada, e aqui representando uma estaca qualquer, x mais xxx, pode ser estaca inteira ou estaca fracionária. Aqui a largura da faixa da estrada, já damos, no nosso caso, é 3,50 metros, para fora do eixo e para dentro do eixo. Temos aqui o bordo externo da estrada e o bordo interno da estrada. Aqui teremos a cota, aqui nesse eixo vertical, a cota do eixo da estrada, que seria esse H. Aqui a cota do bordo interno e aqui a cota do bordo externo. Aqui o referencial é o eixo da estrada. Então, nós podemos achar as cotas da seção transversal dos bordos usando, como já vimos, esse triângulo retângulo para o bordo externo e para o bordo interno. Para aqui o bordo externo, a rampa da estrada, a declividade, colocando aqui como um valor positivo, mais é 1%, o ângulo de inclinação mais θ, e aqui para o bordo interno, temos como a cota negativa, né, menos é 2%, e o ângulo de inclinação é negativo, menos θ. Então a cota do bordo, qualquer bordo, seria a cota do eixo mais o ΔH. Esse ΔH terá um sinal positivo ou negativo, conforme os sinais acima. Esse ΔH, como já vimos, é a largura da faixa vezes a tangente desse ângulo θ. E vimos também que o ângulo θ é o E por cento. Em porcentagem é o E, essa declividade E, dividida por 100. Um exemplo para a largura da faixa 3,5 metros, essa declividade mais 2%, que pode escrever mais 0,02%, essa declividade para o bordo interno, menos 1,55%, que pode se escrever menos 0,0155, e a altura, aqui, a cota, ou altitude, no eixo da estrada, 245,36 metros. Então, cota do bordo externo, aqui a cota desse bordo externo, será a cota do eixo, 245,56, mais esse ΔH, que é 3,50, vezes essa tangente de θ, que é 0,02, que nos dá 245,63 metros. E a cota do bordo interno vai ser a cota do eixo mais a largura da faixa, que é 3,50, que multiplica a tangente desse ângulo, que é um valor negativo, que é a declividade, menos 0,0155, somando isso dá 245,51. Então é dessa maneira que vamos calcular as cotas dos bordos internos, externos e internos da estrada. Esse cálculozinho simples. Então temos aqui a nossa planilhazinha. Essa inclinação, nessa planilha, então pressupomos que já calculamos todas as cotas do perfil. Agora, a inclinação da seção transversal externa, nós também já sabemos quanto vale. Nós já fizemos, na parte 2, a distribuição das superelevações nas seções transversais. Então já é um valor conhecido aqui nessa parte 3. E agora vamos calcular a cota do bordo exterior. Temos aqui a inclinação, nessa coluna, a inclinação da parte externa da seção e a inclinação da parte interna da seção. Tudo isso já foi calculado na parte 2, essas distribuições das inclinações transversais da estrada. Vamos agora calcular, preencher essas colunas
da cota da borda exterior e da borda interior. Então vamos a elas. Cota dos bordos externos e internos em cada estaca. Vamos então aqui ver essa estaca 1. Na estaca 1 temos esse croquis, a largura da faixa 3,50, a cota da estaca 1, nós já calculamos, 234,04. E temos aqui as rampas ou declividades. Na estaca 1, está no trecho em tangente, ambas valem menos 2%, já conhecido lá do problema e da parte 2 desse exercício. Então a cota do bordo externo vai ser 234,4 mais 3,5 vezes a tangente dessa inclinação, ou vezes a declividade, que dá 234,97. Está ela aqui, 234,97. E a cota do bordo interno vai ser essa cota aqui do bordo interno, que nós estamos querendo na seção transversal, a estaca 1, 235 mais 3,5 vezes 0,02 dá 234,97. Mesmo valor, no trecho em tangente. Vamos aqui para a estaca 1 mais 16,61. Vamos ver quanto dá as cotas dos bordos externos. Então nós temos mesma coisa, 230, a cota do eixo, na estaca 1 mais 16,21, já calculamos, 235,56, multiplicando pela largura da estrada vezes a declividade, temos 235,49. E a cota do bordo interno vai ser, analogamente, 235 mais 3,5 vezes 3,5 pela declividade, 235,49. Tá? Então, continuamos com a estrada em tangente, ainda não chegamos na transição. Então, vamos adiante. Estaca 2. Na estaca 2, nós temos a cota do eixo 235,68, tá ela aqui. A declividade da parte externa da seção na estaca 2 é menos 1,55, já sabemos esse valor, e a declividade da parte interna da estrada é menos 2%, já vimos, a largura também está aqui, da estrada. Então, cota do bordo externo será 235,68 mais 3,5 vezes a rampa, menos 0,155, que dá 235,63. Temos ela aqui. E agora a parte da cota do bordo interno, analogamente, mudou a rampa, né? A rampa do bordo interno permanece 0,02. A do bordo externo é que está sofrendo essa variação, como já vimos na parte 2. Então, fazendo essa conta, temos 235,61 como a cota do bordo interno. E a estaca 2,1288, temos aqui a cota da estaca 2 mais 2,88, 236,09. Então aqui começa a transição. A transição começa aqui. O bordo externo tem a rampa de 0%, o bordo interno permanece com menos 2%, como vimos lá na parte 2. Né? E vamos então agora para as cotas. A cota do bordo externo, 236,09, mais 3,5 vezes 0, vai dar o próprio 236,09, ela aqui. E o bordo interno está lá com aquela rampa de menos 0,2%, a sua cota vai dar 236,02. Pronto, estamos com essas cotas dos bordos. Vamos prosseguir. Vamos agora para a cota 3. Na cota 3, o bordo externo da estrada, já estamos dentro da transição.
O bordo externo da estrada já tem uma declividade de mais 0,85. O bordo interno continua com menos 2%. E aqui a largura da estrada, temos aqui a estaca 3, cota da estaca 3, já sabemos, 236,32. Então a cota do bordo externo será 236,32 e a largura da estrada vezes a rampa, metro por metro, e dá 236,35. Está ela ali. E agora vamos calcular a cota do bordo interno aqui da estrada. Vai ser 236,32, que é a cota do eixo, e 3,5 vezes menos 0,02, que ela permanece negativa. Está ela aqui, né? E vamos ver agora a estaca 3 mais 955. Estaca 3955, uma estaca intermediária, uma estaca notável que vimos lá. Então, nessa estaca aqui, nós vimos lá na parte 2, o bordo externo, a seção, né? A parte exterior fica com mais 2%, igualando, né? Ficando no mesmo alinhamento da parte interna da estrada. Então, aqui formou-se aqui um plano, né? Um plano que vai ser, daqui em diante, o plano todo será inclinado. Então, nós temos aqui, já nessa cota, 3 mais 955, a cota do bordo externo vai ser, fazendo essa continha aqui, 236,70. Analogamente, a cota do bordo externo está lá, negativa. 236,63 vezes 3,5 pela declividade negativa, 236,56. Temos aqui, tá? Então a estrada já vai começar a inclinar totalmente. Então agora as inclinações, toda a estrada já gira em torno de um eixo, mas como se fosse um conjunto único. A borda, a parte externa aqui da seção e a parte interna da seção, elas giram em conjunto em torno do eixo. A estaca do eixo, a cota é 236,96, que é a estaca, e vamos ver a sua cota. A declividade aqui da estaca 4 é 3,25, como já vimos na parte 2, vezes 3,5 da largura da faixa, somando com a cota do eixo, temos 237,07 como cota da borda exterior. E a interior, a borda interior vai ter, então, esse valor da rampa negativo em relação ao eixo, né? Estamos em relação ao eixo, vamos ter a cota 236,85. E vamos agora para o início da curva circular, da parte circular, o PC. Então a estaca do PC é 4 mais 7,88. Já estamos ele aqui, iniciando o trecho circular ali da estrada. Estamos na transição, né? Completamos aqueles 70% do trecho da transição, desde o início da transição a 0% até esse PC. Completamos os 70% do trecho da transição. Daqui em diante, vamos ter 30% dessa transição ao longo da estrada. Estou recordando a parte 2. Né? Então, nós temos aqui a cota no eixo, no PC, né, no eixo aqui, 237,21. A declividade da seção aqui externa da seção da estrada é mais 4,2, que é igual à interna, menos 4,2, porque agora toda a estrada gira em conjunto, né? Está girando de modo conjunto. Então nós vamos ver a cota do bordo interno, que é 237,21, multiplicando a largura da faixa pela declividade, temos 237,36. Estamos com ela aqui. E vamos para a cota do bordo interno,
Analogamente, só que a cota agora, a declividade, é negativa. Então teremos 237,06. E prosseguimos. Vamos agora para a estaca 5. Estamos no trecho circular da estrada. A estaca 5 tem, nessa estaca 5 nós temos essa cota aqui, estaca 5, 5, a cota ao eixo é 237,5 e o valor da cota é 5,65%. A explicação está lá na parte 2. E menos 5,65 aqui, é uma estaca notável. Então nós temos aqui a cota do bordo externo, multiplicando a largura pela declividade, somando com a cota no eixo, 237,80, a cota do bordo externo. A cota no bordo interno vai ser, analogamente, multiplicando, considerando a declividade negativa, teremos 236,49. Agora vamos ver a cota, na estaca, né, 5 mais 2,88, que é o fim da transição. Se nós, lembrando lá na parte 2, chegamos àquele 30% depois do PC da parte circular para terminar esse trecho da transição. Então é o fim da transição. Aqui a inclinação vai atingir seu valor máximo, que é o valor máximo permitido, 6%, está ele aqui, já vimos isso lá no enunciado do problema, como condição. E temos aqui então a cota da estaca 5 mais 2,88 é 237,69, e vamos ter como cota do bordo externo, multiplicando pelo 6%, aqui 6 centésimos, 237,90. Analogamente, a cota do bordo interno, considerando a declividade negativa do bordo interno, 237,09. Então, a estrada continua subindo no perfil e inclinando toda a faixa da estrada nessa cota máxima, nessa inclinação máxima de 6%. Estamos indo. Então, agora eu faço aqui uma pausa para dizer o seguinte. Enquanto vocês estão aprendendo, estou falando com estudantes de engenharia, estou falando com os estudantes em topografia, em agrimensura. Enquanto vocês estão aprendendo, aconselha-se calcular as cotas dos bordos, essas como nós estamos fazendo, em todas as estacas. Entretanto, se você já domina o processo, pode explorar a simetria da questão e calcular apenas metade da quantidade de seções, explorando a simetria. Isso por quê? Vamos ver aqui. Vamos ver qual é a estaca de simetria aqui da questão, a estaca de simetria. Nós temos aqui nessa figurinha, né? Temos aqui o ângulo central aqui no vértice. Então a bissetriz do ângulo central, ela divide ao meio essa parte aqui do trecho da estrada, né? Então nós vamos ter aqui como a estaca da simetria, essa que passa aqui pelo onde estou com o mouse, pelo meio da cota circular, né? Então aqui, ó. Então essa estaca de simetria vai ser essa estaca do PC mais a metade desse comprimento da curva circular. Vai nos dar essa estaca de simetria, né? Essa distância, essa metade do desenvolvimento da curva circular em metros, uma vez que esse comprimento da curva circular foi dado, 90,88, dá 45,44, que em estacas, 45,44 dividido por 20, dá 2,272, que é duas estacas, mais 0,272 de uma estaca, de 20 metros. Então dá duas estacas mais 5,44. Então, essa estaca do PC, somada com
essa quantidade de estacas até esse eixo de simetria aqui, estaca 2, mais 544, vai nos dar essa estaca de simetria, que é 6 mais 13,32. Tá? Então, 6 mais 6,32 é a estaca aqui desse metade aqui do desenvolvimento circular. Então, aqui vindo aqui para o topo do slide aqui da página. Então, temos aqui a cota do eixo na estaca 6 mais 13,32 vai ser teremos a cota da estaca 6, nós já sabemos quanto é, lá do perfil, 238,24. O desnível para 1 metro, nós já sabemos quanto é também, é 0,032. Então, a cota na estaca 6 mais 13,32 é a cota na estaca 6, é o H da estaca 6, mais 0,032, que é metro por metro, de desnível por 1 metro, mais 13,32, que é a distância em metros aqui até a estaca 6. Né? Então, fazendo essa conta, nós ficamos que a cota da estaca 6 mais 13,33 é 238,67. Então, esse é o valor dessa estaca de simetria que nós não tínhamos lá no perfil e nós geramos ela agora, para essa explicação que eu estou dando a vocês. Então, repetindo, quem já tem prática só precisa calcular as inclinações das seções transversais até as cotas dos bordos bordo externo e bordo interno até a estaca de simetria. Quem já tem prática. Agora, quem está iniciando, aconselha-se fazer o cálculo de todas as estacas e vocês vão ver que elas vão ter que repetir os valores em relação à parte do eixo de simetria. Então, vamos aqui. Cota do bordo, continuando aqui. Então, a estaca 6, vamos ver a estaca 6. Temos aqui 238,24, que é a cota na estaca 6. Achamos a cota do bordo interno na estaca 6, 238,45. A cota do bordo interno na estaca 6, 238,08. E agora vamos para essas cotas do bordo externo nessa estaca de simetria. Essa estaca de simetria. A cota do eixo nessa estaca de simetria. Já calculamos na página anterior, 238,67. E temos aqui as rampas, né, continua 6%. Tanto na estaca 6 quanto nessa, nós estamos na parte circular da estrada, em que a estrada está prosseguindo com a rampa, com a inclinação máxima, com a declividade máxima da extensão transversal de 6%. Estamos com ela. Então, o bordo interno vai ser 238,67, multiplicado aqui, 3,5 vezes a rampa, dá 238,88, e para o cota do bordo interno, nessa estaca de simetria, analogamente, multiplicando pela tangente negativa, vai dar 238,46. Bom, então já vimos a estaca de simetria, estamos aqui com a estaca de simetria, né? Então, a estrada, todo o problema, tudo que acontece aqui, desde que do início da transição até essa estaca de simetria, é como se fosse um espelho. Como se fosse um espelho. Depois teremos a imagem especular. Tudo depois dessa estaca de simetria será a imagem do que aconteceu antes dessa estaca de simetria. Quer dizer, não precisaria calcular, é só repetir os valores das inclinações das seções transversais e das cotas dos bordos externos. Né? Vamos ver, seguindo aqui a animação. Então, a seção transversal ao longo do percurso do carro vai aumentando, chega em 2%,
agora toda a faixa da estrada segue com 2%, até chegar à inclinação máxima, que é na parte circular, vai, na parte circular chega a parte de simetria e agora começa a repetir o que aconteceu na parte antes da seção de simetria, como nós estamos vendo. Repete-se tudo até chegar na tangente de novo. Então, explorando a simetria, nós teremos a igualdade das inclinações das seções transversais em relação ao eixo e das cotas dos bordos, BE e BI, que é o bordo externo e bordo interno, né? Então, aqui está uma ilustraçãozinha mais em perspectiva. Temos aqui o eixo de simetria, aqui aquela perspectiva que já vimos na parte 1 e parte 2, com todas as estacas notáveis e inteiras determinadas, como foi feito lá na parte 1 e parte 2. Então, nós temos aqui as estacas 1, 2 e aquelas outras, vai ser tudo havendo aqui um crescimento. Chega aqui na parte circular, em que a inclinação máxima é 6%, a inclinação máxima da seção transversal é 6%, né? Então, toda essa estrada, ela em perfil, ela está subindo e está inclinando, né? Quer dizer, no espaço estaria formando, essa superfície no espaço seria um hiperespaço, né? Seria aqui em geometria analítica. Bom, então, explorando a simetria, nós estamos vendo aqui pela simetria que essa estaca 7 a estaca de simetria é essa, 6 mais 13,32. A estaca 7, a inclinação da seção e o bordo interno e a cota do bordo interno será igual à estaca 6. A estaca 8 será igual à estaca 5 e assim por diante. Vai tendo essa simetria, né? Eu fiz um resuminho aqui dessas igualdades. Estaca 7 é igual a estaca 6. Essa estaca 8 mais 388 vai ser igual a estaca 5 mais 288. Você vai tendo essas igualdades. Quer dizer, o iniciante deve calcular tudo como foi calculado até o final, até terminar o tramo 2 da transição, até terminar. Agora, quem já tem prática pode explorar essa simetria e já vai ter esses valores prontos. A vantagem de calcular tudo outra vez é que teria-se um controle de cálculo, né? Porque essas cotas e os bordos internos, então, teria tudo que dá igual, então já seria um controle de cálculo, tá? Então saímos da estaca 0 à estaca 14 em tangente. Perceberam, senhores, esse resuminho? Bom, então, para facilitar o preenchimento da planilha, agora eu vou falar daquelas letras que eu coloquei lá, AA, AB, AC, né? Então, depois da estaca de simetria, vai ocorrer o efeito de imagem no espelho, né? Aquela imagem especular. Então, as letras que se colocariam depois da imagem de simetria, então, por exemplo, em vez de ser AB, seria BA, AC seria CA. Se trocaria só a ordem das letras e o valor das cordas de simetria seriam aquelas das estacas onde as letras não estão na ordem direta e não na ordem especular, na ordem inversa. Então, por isso que eu botei essas letras para facilitar assim uma observação rápida para não se pegar uma cota por outra. Bom, e aqui um finalzinho, né, já no final, ter a tabela toda preenchida, né, pronta, aqui com as cotas do perfil, aqui todas as cotas, aqui aquele trecho de 35 metros, trecho de 15 metros, tudo assinalado, aqui o início de transição, dali a 35 metros vai terminar a transição, o trecho circular, aí vem o trecho circular até terminar a transição depois de 15 metros, depois do trecho circular, né? E assim por diante, vai se tendo isso. E essas cotas A, B, A, C, até a cota de transição, até a estaca de simetria,
chegou na estaca de simetria aqui, a estaca 6 é AL. Então a estaca 7 seria LA. Depois essa estaca seguinte, a estaca seguinte seria... Tem um problema aqui. A estaca seguinte seria... Tem um probleminha aqui, calma. Probleminha aqui. A estaca seguinte ia se invertendo aqui a ordem das letras e pegando-se o valor lá em cima, né? Bom, foi essa aula que eu preparei para hoje, para vocês com calma preencherem todo esse problema. É um probleminha prático, interessante, muito útil na parte de estradas e na parte de topografia. O topógrafo ou o agrimensor trabalhando na parte de locação de estradas e até ajudando assim no projeto assim de estradas, fazendo as planilhas, as cadernetas de locação de estradas, pode fazer isso. E depois vai se locar essas seções. Para locar essas seções, então é aquela parte de usar a estação total, usar o programa de estradas, e aquele programa de estradas, ele então permite que se coloque a estação total numa estaca do eixo da estrada e o topógrafo é levado para uma determinada estaca em que se quer alocar essa estaca e a seção transversal. E a própria estação, então, vai fornecer a locação da seção transversal e o topógrafo marca nessa seção transversal seus offsets e as suas cotas para, se for o caso de terraplenagem ou for o caso de aterro. Então, senhores, espero que tenham gostado dessa aula. Se não estão inscritos, inscrevam-se para fortalecer o nosso canal, compartilhem com outros colegas essa aula e deem sugestões, coloquem aí a opinião de vocês sobre a aula, sobre o assunto, e até a vista, pessoal.